Olá, cabelos lendo, como vocês estão? Hoje é sexta-feira do livro e o escolhido para hoje é uma obra de Jane Austen do ano 1800. Se chama Orgulho e Preconceito. Vocês já devem ter ouvido falar, eu amo esse livro, gente. Bom, vamos começar com o vídeo. Trata-se de uma menina chamada Elizabeth Bennet. Ela mora com suas irmãs e seus pais na Inglaterra, no campo. Então, o que acontece? Ela já tem uma certa idade, por assim dizer, para aquela época ela já estava velha. Ela tinha 20 e poucos, acho que 25, mas naquela época já era velha. E ela não era casada, então ela sofria com essa pressão do casamento dos pais. Até que um belo dia, um moço se muda para o bairro. Ele compra uma casa que estava há muito tempo, não sei o quê, e se muda para lá. E elas, as irmãs Bennet, começam a pressionar para que o pai vá lá, se apresente para o moço e tudo mais, achando que Elizabeth vai se dar bem, que a Elizabeth vai conseguir o seu marido. Mas papo vai, papo vem, o homem sai da cidade, depois ele volta de novo, porque ele tem assuntos para resolver, blá blá blá, e termina se apaixonando pela irmã de Elizabeth. Então o que acontece? Eles querem empurrar a Elizabeth para o amigo dele, o Sr. Darcy. Um senhor que disse que Elizabeth não era bonita o bastante para ele. Então ela já acha ele arrogante, ela detesta ele, não gosta dele e tudo mais. Com o tempo, o amigo dele, que ficou com a irmã da Elizabeth, ele gosta sim dela, ele se sente apaixonado por ela, ela é linda e tudo mais. Mas o Darcy convence ele a voltar para a cidade, que ela não é a moça certa, que ela não tem uma certa educação, blá blá blá, a família dela não é lá, aquelas coisas. E ele escuta o Darcy e vai embora e larga a menina ali, coitadinha. Ela achando que ia se casar e tudo mais, e ele a deixa. O tempo vai passando e uma das irmãs Elizabeth e uma das irmãs de Elizabeth se coloca lá, ela vai e se joga em cima de dos militares, por assim dizer, porque todas são loucas por eles, e ela vai e foge com ele, que ele é um ex-conhecido de Darcy, que fez muito problema na família dele. E ela desaparece e fala para os pais que vai se casar, que está apaixonada, blá blá blá, e todo mundo na procura dela e ninguém acha, até que Darcy intervém e acha ela. E como ela já desonrou a família, por assim dizer, Darcy paga o seu casamento para não ficar mal visto assim pro povo, para a cidade, para a família não ficar mal, e percebe que ela, assim, a Elizabeth não é uma pessoa ruim, que ela é boa, e começa a entender e começa a gostar dela. Nesse meio tempo que ele paga o casamento, ele pede para ninguém falar que ele pagou o casamento dela, para não contar para ninguém, porque ele tem problemas, não sei o que, com aquele cara. Um tempo depois, a Elizabeth recebe uma carta dele, ele explica a situação. Um tempo depois, a Elizabeth fica sabendo, na verdade, o que aconteceu entre ele e a família dele, porque ele, antes de fugir, por assim dizer, com a irmã de Elizabeth, ele tentou se jogar em cima da Elizabeth. E ela achava ele um cara super maravilhoso, e depois descobre que era tudo mentira dele, né? Que não era bem assim. Então, com o tempo, ela vai e depois descobre que o Darcy pagou o casamento da irmã para não deixar a família ruim, que não quis que devolvessem, blá blá blá. E a Elizabeth começa a ver o Darcy de outra maneira, não vê mais aquele cara arrogante, misterioso, chato. E o Darcy convence o amigo dele a voltar e a se casar com a irmã de Elizabeth. Então, um certo dia, eles voltam lá para a casa dela, a cavalo os dois. E ele vai pedir a mão da irmã de Elizabeth novamente. E ela ainda está apaixonada. Ela acha que esqueceu ele, mas não esqueceu. E ela aceita se casar e tudo mais. E nesse momento, a Elizabeth pede para conversar com o pai dele, porque sabe que o Darcy vai falar com ele. E diz que ela é apaixonada pelo Darcy. Todo mundo achava que ela odiava, mas não, ela viu ele de outra forma. Ela se apaixonou por ele. E ela quer se casar com ele e passar o resto da vida com ele. E o Darcy pede a mão de Elizabeth e ela aceita se casar com ele, blá blá blá. No início ela odeia ele e depois tudo fica bem. É um livro maravilhoso, eu amei demais, eu gosto desses livros de época, gente, eu super adorei e super recomendo pra vocês. Até sexta-feira do livro.